Nós vamos traduzir o significado da Páscoa, aonde a palavra Páscoa significa passar por cima. E o que a Páscoa verdadeiramente quer trazer para nós? A Páscoa começou com Moisés, 1500 anos antes de Cristo, aonde Moisés instituiu o povo para que o povo pudesse fazer a comemoração da Páscoa depois da 10ª praga que acontece no Egito. O Egito sofreu com 10 pragas, e a última praga que acontece no Egito foi precisamente a morte de pessoas aonde Deus tinha determinado para que todas as casas passasse o sangue na porta da casa, e aonde houvesse essa marca do sangue, o anjo da morte passaria a noite e não haveria morte. A partir daí, Moisés agora dá início a uma celebração de Páscoa, e hoje nós temos dentro da Bíblia 3 divisões, que é Antigo, período intertestamentário e Novo Testamento. E a Páscoa ela começa no Antigo Testamento, aonde há uma simbologia, onde o cordeiro morre, o sangue do cordeiro é colocado nas portas, e as pessoas que tivessem a marca desse sangue receberia nessa casa uma proteção divina. Existem coisas no Antigo Testamento, como nós possuímos, por exemplo, a Arca da Aliança. É algo que está lá no Antigo Testamento, e Deus fez questão de escondê-la. Se tivesse presente até hoje, teria pessoas idolatrando a Arca da Aliança. Jesus, ele foi carpinteiro. Se tivesse até hoje um tamborete, que era o nome da época, feito por Jesus, estaria pessoas hoje idolatrando a madeira que Jesus tocou. Então existe no Antigo Testamento uma simbologia para introduzirmos a nova aliança. No Antigo Testamento se sacrificava cordeiros, e na hora que sacrificava era uma simbologia que no futuro haveria um cordeiro que seria sacrificado por nós. E por que esse cordeiro foi sacrificado por nós? Parece que deixa um ego vago quando fala Jesus morreu por mim. Por quê? Porque até então Deus ele via a fome, Deus ele via a necessidade, Deus ele via as nossas dificuldades, mas Deus nunca tinha passado fome, Deus nunca tinha passado sede. Deus é uma coisa diferente. Você vê alguém passando dificuldade quando você passa por ela na rua e você vê alguém abandonado. Era assim que Deus via as nossas dificuldades, mas Deus tomou um princípio na vida. Ele se fez humano para sentir o que nós sentimos, viver o que nós vivemos e passar o que nós passamos. Então, quando Jesus agora ele vem à terra, ele toma um posicionamento humano de permitir a morte, porque ele via a morte, mas algo é ver e algo é passar por aquilo que se vê. Então agora na instituição de Páscoa, já havia desde Moisés uma determinação de Deus, o qual tinha instituído a todos os israelitas que no futuro haveria um cordeiro que ia viver o que nós vivemos, passar o que nós passamos e sentir o que nós sentimos. Para quem não é pai, ele se aborrece muito fácil, de uma maneira muito rápida, quando vê a teimosia de uma criança, até o dia que passa a ser pai.
Vocês sabem que não existe uma faculdade que te prepare a ser pai ou a ser mãe. Quando o primeiro filho nasce, você erra bastante, querendo dar o que não pode, achando que até o mel vai matar uma criança. Eu me lembro que eu trabalho em balcão de farmácia, chegou uma mulher e falou: esse creme dental aqui minha filha não pode usar. A minha filha tem que ser um creme dental sem flúor, custava quase R$40. Eu olhei para ela e falei: quando você era criança, você usava qual? A irmã que estava ao lado falou: sabão de sebo. Morávamos na roça, a mamãe comprava e escovava os dentes, e quando os dentes começavam a cariar, usava bombril. Eu acho que vocês não é dessa época. Então, para a gente aprender, na verdade, aí quando vem o segundo filho, aí a gente já está preparado. Algumas coisas a gente vai começando de lado, pega o berço do primeiro, coloca no segundo, não é? Aí a gente já vai entendendo que a gente exagera de muita coisa. Então, a vida também é assim dentro da história. O Antigo Testamento é uma base para nós entendermos. Moisés dá as instituições a respeito da Páscoa, começa a ensinar a respeito da Páscoa, mata cordeiros, os cordeiros não eram lançados fora, e o interessante é que Deus instituía: não come gordura. A gordura era dada para Deus, por quê? Porque a gordura nunca fez bem a ninguém. Existem instituições estabelecidas no Antigo Testamento, entre eles Deus deixa uma maneira clara: não coma carne de porco, porque havia muita morte causada por pessoas que consumiam na época carne suína. Então não era porque Deus queria o porco, porque Deus que tinha feito o leitão. Eu gosto de carne suína, você também, né, irmão? Mas aconteceu o que? Na época não existia mebendazol, não existia anita. Quem não conhece, uma medicação que mata quase tudo, só não mata cistosoma. Então Deus, preocupado com a humanidade, agora o que Deus faz? Deus vai agora estabelecendo uma pré-regra, até que chegasse o Cordeiro de Deus. E agora, quando chega o Cordeiro começa a elaborar um novo projeto, que é uma nova casa. Para quem é engenheiro, você entende bem, o alicerce ele não é visto, ele fica lá debaixo da terra. Mas sem alicerce a casa cai. Então isso é o Antigo Testamento, ele é o alicerce, para a partir daí começar a projeção de Deus para uma nova casa. E quando vem agora o Cordeiro, Jesus Cristo, demonstrando e entendendo os nossos limites, as nossas dores e dificuldades, instituindo aquilo que era revolta para os homens de pagar imposto, já que Roma estava cobrando 40% da arrecadação do povo de Israel, e Jesus agora institui. Ele estava agora começando como Cordeiro uma nova instituição, e dentro dessa nova instituição, Jesus Cristo tinha como preparação já a sua morte, porque ele estava preparado para a morte, para viver como homem, sentir como homem as necessidades de homem. E agora, dentro do projeto de Deus, oferecendo o filho dele à terra. E agora Jesus começa a instituir que para a igreja são 3 fundamentos da importância, que é batismo, a celebração da Páscoa e a Santa Ceia. E dentro desses fundamentos que o nosso Cristo veio para instituir a terra a respeito da Páscoa, veio também a história querendo tirar o seu verdadeiro sentido. Até que disseram que o ovo citado pela marca comercial, dizendo que o ovo é o começo, mas a Bíblia não aceita a substituição daquilo que é sagrado aos olhos de Deus. Inclusive lá no Antigo Testamento houve um rei que fez desgraça e miséria na humanidade, matou pessoas, destruiu nações, que
foi o caso do rei Nabucodonosor. Mas quando esse rei vai para dentro do templo e pega aquilo que é santo, separado para Deus, Deus vai determinar a sua destruição. As coisas que são santas para nós e que têm um simbolismo para nós, não foi algo que nós adotamos, foi algo que Deus determinou. E entre essas determinações tem o Cordeiro de Deus. Então existem simbologias do Antigo Testamento. Entre elas, alguém me perguntou se já teria encontrado o lugar onde tinha sido enterrado o corpo de Moisés. Não achou, nunca vai achar. Se encontrasse, tinha uma procissão lá, tinha cruz no lugar, tinha idolatria no lugar. Porque a maior simbologia de Deus é fazer com que a gente entenda a mensagem do céu. E a mensagem do céu é transformar todas as escrituras em um único foco: Jesus. Se você chegar lá na Bíblia Sagrada, você vai encontrar, entre elas, você vai encontrar uma arca no Antigo Testamento, uma arca de mais de 100 metros de comprimento, correspondente a um prédio de 3 andares. Era a arca que foi construída ao longo de séculos pelo homem chamado Noé, e ela tinha uma simbologia. E que simbologia era a arca? A arca simbolizava Jesus. E você observa que o que entra dentro da arca: cobra, girafa, leão, animais que um era predador do outro. E hoje, quando nós trazemos para a nossa realidade, a igreja é assim. São pessoas difíceis, são pessoas de complexidade que a gente às vezes não consegue compreendê-las, mas se está dentro da arca, existe algum projeto, e o projeto da arca é simbolizar Jesus. Todo o Antigo Testamento é uma simbologia do Cordeiro. Quando nós encontramos um homem chamado Abraão, Deus pede a Abraão o que para ele era o mais importante, que era o filho dele. Por que Deus pediu o filho? Porque Abraão ia chegar em uma posição de idolatrar o filho. Para um homem que fica quase 100 anos esperando o filho nascer. Quantas mães, quando a filho nasce, ninguém pode tocar, ninguém pode pegar, ninguém pode cheirar. Eu vi um caso de uma criança aqui em Guaí que adoecia com frequência. Chegando num dos melhores médicos de Conquista, o médico falou: deixa ele ter contato com a terra, com barro, com pessoas, com suor, deixa ele cair, se machucar, levantar. Por quê? Porque nós, como pais, temos essa maneira, nós seres humanos, nós temos essa maneira de auto-idolatrar as coisas. E quando nós idolatramos, a gente tira da nossa alma, do nosso coração, o lugar que é de Deus. E quando Deus observou para Abraão e viu essa intenção, é um segredo revelado pelo Espírito. Deus falou bem assim: vou pedir o filho, para que quebre essa idolatria de dentro do coração dele. E quando Deus pede, que ele entendeu que tudo era de Deus, que tudo volta para Deus, naquela hora ele vai oferecer, Deus recebe antes que a criança morra. E aquela criança simbolizava quem? Jesus. Porque o que era via de mais doce, mais sublime, mais importante no céu, o próprio Deus já tinha preparado por mim e por sua causa. Então o que Deus estava querendo dizer? Não coloque nada acima de mim, porque até aquilo que eu tenho de mais importante, eu abri mão por você, pela sua vida, pela sua casa. Então existe uma simbologia que é o significado de toda a Páscoa. A Páscoa é o grande presente de Deus. Nós cristãos não adotamos uma coisa que deveria ser adotada, que é o presente na Páscoa. Porque na Páscoa, quando os judeus se reuniam, eles chamavam pessoas de outras casas para comer churrasco na casa dele. Inclusive, se fizer na sua casa, me convida que eu vou. Isso é importante.
parece que carne, né? Isso é importante. Mas era sempre o significado da Páscoa. As pessoas focar em entender o presente do Pai do céu para nós. E esse presente, eu vou convidar vocês para ficarem de pé. A gente, quando está num lugar muito barulhento, a gente facilmente se distrai. Se tiver alguém do seu lado, dê as mãos, nós vamos fazer uma corrente de oração e agradecimento ao Senhor. Nós vamos agradecer a Deus. A Páscoa é esse presente, o Cordeiro que foi morto. Mas não haveria significado para nós se ele tivesse sido morto igual Allan Kardec, que morreu e até hoje está morto. E o pior de toda a história, Allan Kardec, ele foi professor, educador, o tio era dono de escola, chamou ele para ensinar a língua francesa, ensinou a respeito do espiritismo na França. O nome dele não era Allan Kardec, era Denis de Vail. Ele acreditava-se, portanto, numa reencarnação, algo que a Bíblia condena. E lá na França, a doutrina dele não prosperou. E aqui no Brasil, sim. Por isso que, para nós, como uma nação reconhecida e chamada como uma nação cristã, nós precisamos orar ao Senhor para que a nossa nação possa reconhecer e conhecer o Cordeiro de Deus. E saber que o Cordeiro é uma forma que a Bíblia traduz para aquele que obedece, para aquele que entende a mensagem de salvação. Há muitas pessoas que quando chegam nessa data, mesmo se você chegar na sua casa e der chocolate para o seu filho, é ele. O significado do Cordeiro, que é Jesus. Na minha casa, alguns cristãos não comemoram o Natal. Na minha casa eu comemoro. Mas eu comemoro só da seguinte maneira, dizendo que Papai Noel não existe, dizendo que Jesus não nasceu em dezembro, mas ele comemora em dezembro, se comemora em dezembro, comemora de mim. E aí a gente senta antes de almoçar ou antes de jantar e fala o verdadeiro significado do nascimento de Jesus. É importante a gente trazer isso para dentro da criança, porque as nossas crianças têm uma mentalidade muito mais desenvolvida do que a gente pensa que elas realmente têm. A minha filha não assiste nada de Halloween. Tudo aquilo que diz relacionado a bruxaria, ela não assiste, e a gente não está do lado da instituição, a gente já instituiu antes. A Páscoa é trazer Jesus todos os dias para a nossa casa, para ver os nossos filhos. Porque se assim fizermos e conscientizarmos a importância de Jesus para nós e para os nossos filhos, não vamos estar simplesmente travar a nossa família na frente, ficar filmando assim de casa, não. Eu tive de alegrar com saber que os nossos filhos estão debaixo da mão do Cordeiro Pascual, daquele que morreu. Mas o significado da Páscoa é que ele ressuscitou. Allan Kardec está morto, mas ele ressuscitou. Maomé está morto, mas ele ressuscitou. E ele está vivo e vivo para sempre. Oremos em agradecimento ao Senhor, ao Cordeiro de Deus, daquele que tira o pecado do mundo. Senhor Jesus, quantas vezes eu participei de escola de educação e já vi pais colocar os seus filhos acima de Jesus. E quando eu vejo a Páscoa, eu vejo meu Deus entregando à terra Jesus como Cordeiro de presente para nós. Senhor, que haja na nossa nação e profetizamos para a nossa cidade, estado e nação, que o Cordeiro de Deus seja entendido, compreendido e vivido pelas nossas gerações. Abençoamos Ibaí, abençoamos essa escola, abençoamos os pais aqui presentes,
pelo verdadeiro significado da Páscoa, porque muitos não conhecem a mensagem do Evangelho, que é amar, que é perdoar, porque não vai adiantar, Senhor, igrejas cheias e o céu está vazio. Quantas pessoas, meu Deus, indo para a igreja, dizendo que vivem o Evangelho, onde verdadeiramente não entendeu a ministração de Cristo. Amai os vossos inimigos, perdoai aqueles que vos perseguem. Quantas pessoas não entenderam, Senhor, o verdadeiro significado da Páscoa? Vós sois os meus amigos, se fizerdes aquilo que eu vos mando. Quantas pessoas, meu Deus, querendo um concerto lá no céu, se a terra é a oportunidade para que nós possamos ser transformados pelo Cordeiro e viver a mensagem do Cordeiro, que é o Evangelho de redenção. Uma salva de palmas para Jesus. Que o Senhor vos abençoe. Feliz Páscoa a todos, e que possamos ter nessa data de missão, como é conhecido lá dentro do judaísmo, entre março e abril, a comemoração da Páscoa para todos nós.